Minha voz? Alguém sinaliza aí no chat, por favor. Apenas a minha voz? Todos estão ouvindo apenas a minha voz? Jéssica, tá me ouvindo? Me responde aí para eu saber se todos estão me ouvindo. Tá me ouvindo, Jéssica? Se você estiver me ouvindo, todos estão me ouvindo. Então tá, vou silenciar você aqui e vou começar a falar então. E aí, 12 participantes. Espero que todos estejam bem. Vamos testar essa ferramenta para ver se ela funciona. O ideal é que as aulas estejam gravadas, sejam gravadas e postadas lá no AVA, mas hoje a gente não está conseguindo subir as aulas e vocês também não estão conseguindo acessar. Vocês não estão conseguindo acessar, Jéssica? Não? Então, o ideal é que as aulas fiquem gravadas lá. Os professores estão gravando os vídeos e vão deixar gravados, vão deixar postados lá para vocês terem acesso sempre que vocês quiserem. Mas vamos tentar essa ferramenta aqui hoje, vamos fazer uma breve revisão só para a gente relembrar o que é direito internacional. Vocês ainda lembram de mim? Ainda lembram da nossa matéria? Vocês tiveram acesso aos PDFs que eu coloquei lá? São parecidos com os materiais que eu já tinha enviado para vocês. Jéssica, vai sinalizando aí, por favor. Vocês têm acesso ao chat? Vocês conseguem escrever no chat? Vocês podem me responder pelo chat, que se eu deixar o microfone de todo mundo ligado aqui, aí ninguém me escuta, que fica muito barulho. Beleza, a Isabela escreveu sim. Cássia, sim, beleza, beleza, ótimo. A gente vai se falando aqui pelo chat, tá? Porque tá todo mundo com os microfones desligados, só o meu microfone que tá ligado. Então, vamos lá. Só a Tainara, caso vocês tenham esquecido de mim, mas eu acho que não, não é? Nossa matéria de Direito Internacional Público, vamos fazer uma revisão de acordo com os PDFs que vocês já receberam, que vão estar lá no AVA, para a gente dar continuidade ao nosso semestre, se Deus quiser. Espero que esse tempo passe rápido e que a gente possa voltar a ter as nossas aulas presenciais. Então, vocês ainda lembram o que é Direito Internacional Público? Vamos começar a repetir tudo de novo? Direito internacional público é o conjunto de regras que regula a sociedade internacional, certo? E vocês lembram que a sociedade internacional é formada pelos estados e pelas organizações internacionais. E os estados são as ordens jurídicas soberanas que são criadas pelos... Desculpa, os estados são ordens jurídicas soberanas que têm por finalidade governar um povo em determinado território, não é mesmo? A gente ouviu esse conceito milhares de vezes nas aulas presenciais e está lá para vocês também no material em PDF. E as organizações internacionais, vocês lembram? Entidades criadas pelos estados para desenvolver temas de interesse em comum. Alguém pode mandar aqui pelo chat um exemplo de organização internacional para ver se vocês estão me ouvindo? Digita aí. Quero ver se vocês estão prestando atenção. Um exemplo de organização internacional. Vai, Jéssica, eu confio em você. Vai, Vitor. ONU, Hassan colocou ONU. Oi, Hassan, boa noite. Paulo, boa noite. Rafael, boa noite. Organização, boa noite. Acho que é OIT, né, não? OIT também. Né? É. Vou silenciar os microfones, vou deixar só o meu microfone. Mas vocês podem falar comigo pelo chat. Aí vocês vão me respondendo pelo chat. Muito bem, deram um exemplo da ONU, da OIT. Então, organizações internacionais são entidades criadas pelos estados para desenvolver temas de interesse em comum. O que mais que a gente viu nas nossas aulas anteriores? Qual é o objetivo do direito internacional? Vocês lembram o objeto do direito internacional? Alguém lembra? Se alguém lembra, coloca aí para mim, por favor, no chat. Os vídeos, se tem como colocar depois no WhatsApp?
Eu vou ver essa possibilidade com os coordenadores, mas o ideal é que os vídeos fiquem mesmo lá no AVA, porque é lá que, teoricamente, vai contar a presença de vocês. Então, a presença de vocês, se eu não me engano, conta cada vez que vocês acessam os materiais. Mas eu não tenho certeza, tenho que ver com os coordenadores. Mas vamos continuar aqui com a nossa revisão, porque já são 7h23. Vocês lembram qual é o objetivo do direito internacional público? Reduzir a anarquia na sociedade internacional, não é? Desenvolver também a colaboração entre os Estados, mas o objetivo principal é reduzir a anarquia. Temas de interesse comum, né? Oi? É desenvolver temas de interesse comum também, né? Também. Entre os Estados. Exatamente. Tudo isso para reduzir a anarquia no ambiente internacional. Outra coisa que a gente falou nas nossas aulas anteriores, nas aulas presenciais. Por que os estados que são soberanos se obrigam às normas de direito internacional público? Vocês lembram as duas teorias principais que fundamentam o direito internacional público? A voluntarista e a objetiva. Ah, tá. Peraí. O Vitor falou a voluntarista e a objetivista. Objetivista, é. Muito bem. A voluntarista, ela está ligada ao positivismo e ela tem a ver com o consentimento dos estados. Segundo essa teoria, os estados só estão obrigados às normas de direito internacional público quando eles assim derem o seu consentimento para se obrigar. A outra teoria é a teoria objetivista ligada ao direito natural. A diferença da teoria objetivista para a voluntarista é que a objetivista ela tem a ver com justnaturalismo. Ela diz que as normas de direito internacional são tão importantes, que elas se impõem naturalmente, independentemente da vontade dos estados. Vocês lembram disso? Vocês lembram dessas duas teorias? Isso é uma revisão. Está soando semelhante para vocês? Alguém dá um sinal de vida aí no chat. Nós temos uma terceira teoria, além da voluntarista e da objetivista. Se alguém lembrar, coloca aí no chat para relembrar os colegas também, por favor. Para não ficar só eu falando aqui. Além da voluntarista e da objetivista, a gente tem outra teoria que fundamenta também a obrigatoriedade do direito internacional público. Muito bem, Vitor. Pacta sunt servanda, Paulo também colocou pacta sunt servanda, que essa teoria diz que aquilo que foi pactuado deve ser cumprido sob pena de sanção. Então, nós temos três teorias para explicar por que os estados que são soberanos se obrigam às normas de direito internacional público. Então, a gente tem a teoria positivista, que ela também é chamada assim, que é a voluntarista, porque ela está ligada ao positivismo, e ela leva em conta o consentimento dos estados, eles só estão obrigados quando eles derem o seu consentimento. Nós temos também a teoria objetivista ligada ao direito natural, ligada ao justnaturalismo. Segundo essa teoria, as normas de direito internacional público, elas se impõem naturalmente, independentemente da vontade dos estados. E como Paulo, Paulo, Vitor falaram, a gente também tem a pacta sunt servanda, aquilo que foi pactuado deve ser cumprido sob pena de sanção. E vocês lembram, né, que essas teorias, elas coexistem, elas não se excluem. Então, atualmente, nós aplicamos todas essas teorias na prática, só que predomina a teoria voluntarista, que leva em conta o consentimento dos estados. Tá todo mundo aí? 19 participantes. Todo mundo está me ouvindo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar a revisão? Eu vou salvar esse vídeo depois e vou tentar postar lá no AVA também, junto com os outros vídeos que eu vou postar. Então, pessoal, nós estamos testando esse instrumento hoje, mas ele não é o ideal, tá? O ideal é que eu grave as aulas e que deixe as aulas gravadas lá bonitinhas para vocês no AVA. Mas hoje a gente está fazendo essa reunião para a gente não perder esse dia de aula. Para quem chegou agora, a gente está fazendo uma revisão, a gente já falou o que é o direito internacional público, a gente já falou o que é sociedade internacional, o que é Estado, o que é organização internacional, quais são as teorias que fundamentam a obrigatoriedade do direito internacional.
que mais que a gente falou nas aulas presenciais, além disso? A gente falou sobre as características do direito internacional e, basicamente, a gente tem 3 características principais. Vocês se lembram essas características? Você lembra, Hassan? Uma das características do direito internacional? Pode falar? Pode falar. A ausência de uma norma de obrigatoriedade, né, que sejam assim, de atos, acho que unilaterais, né, que ocorrem, acho que outros atos unilaterais. As outras duas eu não lembro, mas eu lembro dessa aí. Vou tirar aqui. Peraí. Hassan, você se lembra das características? Sim, estão na minha frente, professor. Quais são as 3 características, então? Fala aí pra gente. A primeira, a ausência de uma norma suprema, né, Constituição, no plano internacional, Muito bem. ou seja, é baseado só sobre tratados. Todos os estados são iguais, em existência de atos jurídicos unilaterais obrigatórios. Então, são 3 características, basicamente, né? O Hassan lembrou aí. A ausência de sujeição entre os estados, ou seja, não existe um estado superior aos demais. A ausência de uma constituição superior às demais e a ausência de atos unilaterais obrigatórios. Então, essas são as 3 características principais do direito internacional público. Além das características principais, a gente também falou sobre os princípios gerais ou os princípios basilares do direito internacional público. Deixa eu escolher alguém aqui para me ajudar. Alguém que queira voluntariamente me ajudar. Jéssica, está aí? Isso, Paulo já está falando aqui dos princípios. Paulo Henrique está lembrando aqui alguns princípios. Princípio da soberania e da igualdade, não é? Todos os estados são iguais, independente do seu porte, independente do seu tamanho, independente do seu peso na economia. Todos têm o direito de se governar de acordo com seus próprios interesses, e aí a gente tem o princípio da não intervenção, não é mesmo? O princípio da não ingerência. O que mais? Solução pacífica das controvérsias, não é? Os conflitos devem ser resolvidos com os instrumentos pacíficos existentes. O que mais? Cooperação entre os estados, né? Os estados devem cooperar de acordo com seus interesses em comum. Esses são os princípios basilares do direito internacional público. Esses princípios não se confundem com outros princípios que a gente chama de princípios gerais do direito. Alguém lembra? Eu vou silenciar todo mundo aqui para todo mundo participar. Alguém lembra? O que são princípios gerais do direito? Qual a diferença entre princípios gerais do direito e princípios gerais do direito internacional público? Não dá não. Não consigo ouvir direito porque eu estou no carro aqui, preso aqui, professor. Vou silenciar todo mundo de novo, aí vocês me respondem pelo chat, senão faz muito barulho. Janaína tá rindo aqui, ó. Janaína, kkkk, melhor silenciar, já silenciei. Então, Janaína, você que está interagindo aí comigo, você se lembra a diferença entre princípios gerais do direito e princípios gerais do direito internacional público? Raiza, você se lembra? Diferença entre princípios gerais do direito e princípios gerais do direito internacional público? Então, ninguém... Sem o material, não lembro. Ok, não tem problema. Eu vou te lembrar então, Janaína. Os princípios gerais do direito são vetores universais que fundamentam todos os ordenamentos jurídicos mundiais. Por exemplo, o princípio da boa-fé, princípio do pacta sunt servanda. Isso aí, Raiza, procura aí. Mas, por enquanto, eu vou te lembrando aqui. Os princípios gerais do direito internacional público são os princípios específicos da nossa disciplina. E aí, lembrando no que a gente vai falar daqui a pouco sobre fontes estatutárias e fontes extraestatutárias. Falando em fontes, está na aula errada, Rômulo?
Mas se você quiser ficar, pode ficar. Nós estamos testando aqui esse ambiente. Vamos lá. Vamos falar sobre fontes do direito internacional público para seguir com a nossa revisão. Galera que está chegando agora, o que está perdido, nós temos 26 participantes. Quem chegou agora, a gente está fazendo uma revisão das nossas aulas presenciais, tá? O ideal é que a videoaula seja gravada e seja colocada lá no AVA, mas hoje os professores não estão conseguindo subir as aulas, e aí a maioria de nós está usando aqui o Zoom, mas o ideal é que as aulas fiquem gravadas lá. Se Deus quiser, quando vocês entrarem lá, as aulas vão estar postadas lá, os PDFs também, e vocês vão ter acesso sempre que vocês quiserem. Espero que isso passe logo também. Mas, para quem chegou agora, nós estamos fazendo uma revisão, a gente já falou o que é o direito internacional público, a gente já falou o que é sociedade internacional, já falamos o que é Estado, o que é organização internacional, já falamos das características do direito internacional público, já falamos também dos princípios do direito internacional público e agora nós vamos falar sobre as fontes do direito internacional público. Fontes do direito internacional. Só um minutinho, deixa eu só organizar vocês aqui. Por que eu não estou conseguindo colocar todo mundo no mudo? Pronto, todo mundo silenciado. Vamos falar aqui sobre as fontes do direito internacional público. Primeiro, antes de falar das fontes formais, vamos falar sobre as fontes materiais. Vocês lembram que são fontes materiais? Fontes materiais são os acontecimentos. São fatos da vida real, né? Isso, são fatos que acontecem na vida real, que ensejam a necessidade da criação de normas, não é? Por exemplo, depois da Segunda Guerra, foi necessário... Novas normas do direito. Né? Oi? Gente, criação de novas normas para o direito internacional público. Isso, deixa eu só ver aqui. Eu estou tentando... silenciar todo mundo, mas eu não consigo. Vamos lá. Fontes materiais são os acontecimentos que acontecem na vida real, que traz a necessidade... Isso, Jéssica, eu também acho, só que eu não estou achando elas aqui para eu silenciar. Pronto, silenciei. Fontes materiais são são os fatos que acontecem no mundo real que ensejam a necessidade da criação de uma nova norma. Por exemplo, foi o que aconteceu depois da Segunda Guerra, não é? Depois que a dignidade da pessoa humana foi tão violada na Segunda Guerra, houve a necessidade da criação de novas normas sobre a dignidade da pessoa humana, manutenção da paz e tudo mais, e daí vieram vários tratados sobre esses temas. Então, toda vez que acontece um fato na vida real que influencia extremamente a sociedade, isso enseja a necessidade da criação de novas normas. As fontes formais, elas foram consolidadas lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no artigo 38. São as chamadas fontes estatutárias. São fontes formais previstas no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Alguém lembra quais são as fontes estatutárias previstas lá no rol do artigo 38? Primeiro são os tratados, né? As convenções, que mais? Costumes. Muito bem. Muito bem, Rafaela. Oi, Rafa, tudo bem? Rafaela Correia. Costumes, convenções, jurisprudência, doutrina e equidade. Tratados, costumes, jurisprudência, doutrina e equidade. E os princípios gerais de direito que não se confundem com os princípios gerais de direito internacional. Muito obrigado. Paulo Henrique colocou aí, ó, o artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. Princípios gerais de direito, jurisprudência, doutrina e equidade. E os tratados.
né? Os tratados, a gente teve 2 aulas presenciais falando dos tratados. O que são os tratados? São acordos escritos, não é? Concluídos entre estados e estados ou entre estados e organizações internacionais. O que mais sobre os tratados? Eles podem constar em um documento único ou não. E eles têm por objetivo desenvolver temas de interesse em comum. Então, os tratados, também chamados de convenções, lá na redação do artigo 38, eles são chamados de convenção, são termos sinônimos, vocês lembram disso, né? Então, os tratados são acordos concluídos por escrito entre estados e estados ou entre estados e organizações internacionais. Eles têm por objetivo desenvolver temas de interesse comum e eles são fontes formais e são fontes estatutárias porque estão previstos lá no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. Além dos tratados, aí a Rafaela colocou aqui os costumes. O que são costumes? São práticas reiteradas com consciência, não é? Práticas reiteradas com consciência no ambiente internacional. Aí a gente tem a doutrina também, dos principais doutrinadores de todas as nações. O que mais que a gente tem? Equidade, não é? A justiça do caso concreto, só pode ser utilizado quando as partes assim concordarem. Falamos todos. E os princípios gerais de direito, que são vetores universais que fundamentam todos os ordenamentos jurídicos, como a boa-fé, o pacta sunt servanda, a dignidade da pessoa humana. Ok? Então, essas são as fontes estatutárias. Lá no PDF que eu enviei para vocês antes da quarentena e que também já está disponível lá no AVA. Então, quem conseguir entrar no AVA vai encontrar lá aula 1 e aula 2. Entre a aula 1 e a aula 2, a gente tem lá as fontes estatutárias, a gente tem lá os tratados, depois vocês deem uma olhadinha lá. Além das fontes estatutárias, a gente tem as fontes extra-estatutárias, ou seja, as fontes não estatutárias, que elas têm esse nome porque não estão previstas no rol do artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, certo? Então, a gente tem as fontes estatutárias, que têm esse nome porque estão dentro do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e a gente tem as fontes não estatutárias, porque estão fora do rol do artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. Alguém lembra das fontes não estatutárias? O Paulo já colocou aqui pra gente. Obrigada, Paulo, pelo auxílio. Paulo colocou fontes extra-estatutárias, é aquilo que está fora do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, como analogia, as normas imperativas jus cogens, os atos unilaterais e os instrumentos de soft law. Então, a analogia, além de ser uma fonte, é uma forma de integração, não é mesmo? Vocês já estudaram isso em várias outras disciplinas e aqui no Direito Internacional tem o mesmo conceito. A analogia é uma forma de integração da norma. É uma norma feita para um caso semelhante que pode ser utilizado na omissão da norma. A analogia é uma forma de integração, de comaltação. A gente tem também as normas imperativas, jus cogens, não é? O que são normas imperativas jus cogens? Vocês se lembram? O que são normas imperativas jus cogens? São normas que a sociedade internacional atribuiu grande importância, como, por exemplo, normas relacionadas à dignidade da pessoa humana, ao meio ambiente, à coletividade, à paz. Essas normas são tão importantes porque estão ligadas ao direito natural, que elas só podem ser modificadas por normas da mesma natureza. Isso, Robson falou aqui, só podem ser revogadas ou modificadas por normas da mesma natureza. Oi, Robson, tudo bem? Como você está? Como vocês todos estão? Espero que todos estejam bem. Isso mesmo, a Rafaela Correia disse que as normas imperativas possuem uma carga de obrigatoriedade muito alta. Muito bem, Rafa, isso mesmo. Por que elas têm essa carga de obrigatoriedade muito alta? Porque geralmente são coisas ligadas ao direito natural, como o direito à paz, à dignidade da pessoa humana, ao meio ambiente. Então, normas imperativas como o Robson, a Rafaela e também o Paulo lembraram aqui, são normas que têm a carga de obrigatoriedade muito alta e que só podem ser modificadas por normas da mesma natureza. Muito bem, vocês estão afiados na revisão, né? Já a soft law é basicamente o contrário das normas jus cogens. Alguém lembra o que são os instrumentos de soft law?
são normas que praticamente não tem. Sabrina, você ia falar? Não. Não? Achei que era você. São normas que praticamente não têm obrigatoriedade. Muito bem, a Ilka Cardoso colocou aqui, ó, carga de obrigatoriedade baixa. Muito bem, Ilka, você também está muito afiada aí na revisão. Então, os instrumentos de soft law são negociações que têm uma obrigatoriedade muito baixa, quase inexistente. Mas o bom desses instrumentos é que eles agilizam as negociações. Então, se tiver um conflito, ele pode sim ser resolvido através dos instrumentos de soft law, mas a crítica é que eles têm a carga de obrigatoriedade muito baixa. Então, fontes extraestatutárias, a gente já falou da analogia, a gente já falou das normas imperativas, a gente já falou também dos instrumentos de soft law e tem os atos unilaterais, né, que são os atos que podem ser praticados pelos estados ou pelas organizações de forma unilateral, e eles também são fontes do direito internacional público, só que na modalidade extra-estatutária, porque estão fora do estatuto. Então, essas são as fontes do direito internacional público. A gente divide essas fontes em estatutárias, as que estão lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e extra-estatutárias. Essa turma está indo muito bem. Agora eu me lembrei porque eu tenho saudade de vocês. Vamos seguir aqui, então, com a nossa revisão. Então, para quem chegou aí, ó, agora nós estamos com 23 participantes. Para quem chegou no meio, a gente começou aqui uma revisão. A gente falou sobre o conceito de direito internacional público, a gente falou sobre o conceito de sociedade internacional, a gente falou sobre o conceito de Estado, a gente falou as características do direito internacional, a gente falou quais são os princípios do direito internacional público, nós falamos também sobre as fontes do direito internacional público. Vamos falar um pouco sobre os tratados? Podem ser chamados assim também, Robson, atos de império. São atos individuais, atos unilaterais dos estados e das organizações internacionais. Lembrando que os atos unilaterais, eles não são obrigatórios, mas eles são fontes, ok? E são fontes extra-estatutárias. Vamos continuar aqui falando sobre os tratados. A gente teve 2 aulas sobre os tratados, se eu não me engano. Vocês se lembram disso? Então, tratados... Peraí, tá aparecendo um negócio aqui. Só pode durar 40 minutos essa reunião? Alguém perito no Zoom me ajuda aqui. Tá aparecendo uma mensagem. Não pode durar mais que 40 minutos? Enfim, vamos continuar aqui. Tá, se fechar a gente reabre então. Paulo Henrique colocou aqui direito dos tratados previsto na Convenção de Viena. Muito bem, Paulo, obrigada pelo auxílio. Então, quando a gente fala de direito dos tratados, a gente está falando sobre uma disciplina que foi elaborada basicamente num tratado que tem o nome de Convenção de Viena, que começou lá em 1969. Então, essa convenção, ela traz os principais conceitos sobre os tratados. Então, vocês já sabem que, primeira coisa, tratado é um acordo, não é? Segunda coisa, esses acordos são sempre por escrito. Terceira coisa, eles podem constar em um documento ou mais de um documento conexo. Pessoal, se cair essa reunião, eu vou começar outra, vou mandar para a Jéssica e a Jéssica manda o link, vocês entram tudo de novo, a gente recomeça de onde parou, tá bom? Então, tratado é um acordo concluído por escrito. Ele pode constar em um documento apenas ou mais de um documento conexo. O tratado ele é celebrado entre os sujeitos de direito internacional público. Quais são os sujeitos? Quem tem capacidade para celebrar tratados? Foi uma das coisas que a gente viu nas aulas presenciais. Capacidade para celebrar tratados. Quem tem capacidade para celebrar tratados? Estados e organizações internacionais. Muito bem. Estados e organizações internacionais. Esses são os sujeitos de direito da nossa disciplina. Esses possuem direitos e obrigações no plano internacional e esses têm capacidade para celebrar tratados. Então, o tratado é um acordo, é sempre concluído por escrito e as pessoas capacitadas para celebrarem esses acordos são os estados e as organizações internacionais. E os tratados podem constar
em um documento único ou mais de um documento conexo e que mais? Eles têm por objetivo desenvolver temas de interesse em comum. E aí a gente viu que existem várias nomenclaturas para tratados dependendo da ocasião em que os estados estiverem reunidos, não é? Tem tratados que criam organizações internacionais, como as cartas, não é? Tem tratados que criam tribunais internacionais, como os estatutos, não é? Tem tratados que têm maior peso político e maior grandiosidade no plano internacional, como as convenções, e lá no material de vocês tem uma tabela com as principais nomenclaturas, com as principais espécies de tratados. E eu vou gravar uma videoaula também, que eu vou deixar gravada lá no AVA, se Deus quiser vai dar para subir a aula, sobre os tratados, ok? Na aula passada, na última aula que a gente se encontrou, a gente também falou sobre nacionalidade, não foi isso? A gente começou a falar sobre o Estado na ótica do direito internacional público e nós começamos a falar sobre nacionalidade. Alguém se lembra o que é nacionalidade? Alguém lembra o que é nacionalidade? Pode colocar aí no chat se alguém lembra. Vocês estão acordados ou vocês só ficaram logados aí, me abandonaram aqui e foram assistir o Jornal Nacional? Nacionalidade é um vínculo jurídico, né? Vínculo jurídico político entre o Estado e o indivíduo e que tem o objetivo aí que decorrem de direitos e obrigações aí recíprocos para ambas as partes. Muito bem. O Vitor deu o conceito aqui de nacionalidade e a Rafaela também tinha colocado aqui e a Jéssica também falou que é um vínculo ligado entre o Estado e pessoas físicas. Então, toda vez que a gente está falando de nacionalidade, a gente está falando de um vínculo jurídico-político, como a Rafaela falou, o Vitor falou, e como a Jéssica lembrou aqui, é um vínculo entre o Estado e pessoas físicas, pelo menos aqui no plano da nossa disciplina do Direito Internacional Público. E nós temos dois tipos de nacionalidade que a gente falou na aula passada, vocês se lembram? Do nato e do naturalizado, né? Isso, tá ligado aos natos Originária, naturalizados. Mas a Rafaela colocou aqui, ó, originária e derivada. A originária, como o Vitor começou a falar, está ligada aos natos, e a derivada está ligada aos naturalizados. Está muito ruim, Jéssica? Está muito ruim? Vocês não estão conseguindo me ouvir, não estão conseguindo acompanhar? Eu já silenciei ele aqui, é porque toda vez que eu ia silenciar não estava dando certo. Tá todo mundo silenciado agora. Todo mundo silenciado, só o meu que tá ligado. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Jéssica. Vamos lá. Estamos falando sobre nacionalidade. E aí nós temos dois tipos de nacionalidade. Nós temos a nacionalidade originária e a nacionalidade derivada. A nacionalidade originária, ela está ligada aos natos, e a nacionalidade derivada está ligada aos naturalizados. Quais são os critérios para se fixar a nacionalidade originária? Cada uma dessas nacionalidades, cada um desse tipo tem critérios. Quais são os critérios da originária? Vocês se lembram? Muito bem, a Jéssica lembrou o jus solis. Tá faltando outro critério. E os jus sanguíneos. Gente, eu tento silenciar o Vitor aqui, mas eu não consigo. Quando eu vou silenciar, ele já colocou o microfone dele desligado e aí eu não consigo silenciar. E daí, de repente, ele volta. Eu não tô conseguindo. É rápido, mas é rápido. Pronto, acho que agora eu consegui. Eu já silenciei várias vezes, Jéssica. Eu não tô sabendo aqui, ó. Parece pra mim que tá silenciado. Enfim. Bora lá. Jéssica começou lembrando do jus solis, que é um dos critérios da nacionalidade originária. Rafaela, você tá rindo, né, querida? Vamos lá. Nacionalidade originária. Um dos critérios a Jéssica já lembrou. É o jus solis. Tô ouvindo um barulho aqui.
E o Robson lembrou o outro critério, que é jus sanguinis. Então, vamos prestar atenção aqui. Estamos falando de nacionalidade. Existem dois tipos de nacionalidade. A nacionalidade originária e a nacionalidade derivada. A Jéssica lembrou que um dos critérios para se fixar a nacionalidade originária é o jus solis. E o Robson lembrou que o outro critério para se fixar a nacionalidade originária é o jus sanguinis. O que é o jus solis? Alguém lembra? O que significa esse critério jus solis? Ou critério do território? Isso, Sabrina. Muito bem. A Sabrina falou que tem a ver com o local de nascimento. É um critério que fixa a nacionalidade através do território, através de elos diretos com o Estado, como, por exemplo, o território onde ocorreu o nascimento da pessoa. Muito bem, a Jéssica também falou, fixados pelo local de nascimento dos detentores, o Lucas também. Isso, todo mundo prestando atenção. E o critério jus sanguinis tem a ver com os laços sanguíneos, não é? Então, você não tem um elo direto, mas você tem elo direto com pessoas que têm a nacionalidade de determinado país. Então, as pessoas podem ser natas pelo critério jus solis ou podem ser natas pelo critério jus sanguinis. Alguém, enquanto eu vou terminando de explicar a questão da nacionalidade, alguém pode copiar e colar aí para mim, por favor, o artigo 12 da Constituição Federal? E outra pessoa pode procurar para mim, por favor, a partir do artigo 69 da nova Lei de Imigração de 2017? Quem pode me auxiliar? Uma pessoa procura aí o artigo 12 da Constituição, cola aí no chat, e outra pessoa procura, por favor, a partir do artigo 69 da Lei de Imigração. Vamos lá, então. Se o critério da originária é o jus solis e o jus sanguinis, o critério da derivada, o Robson já lembrou aqui, naturalização, vínculo funcional e casamento. Então, vamos recomeçar. Obrigada, Rafaela Correia. Vamos começar aqui de novo. Nós temos dois tipos de nacionalidade, a originária e a derivada. A gente vai começar pela originária. A originária, ela tem dois critérios, o critério do jus solis e o critério do jus sanguinis. Jus solis tem a ver com as circunstâncias do local do nascimento e o jus sanguinis, laços sanguíneos com pessoas que nasceram em determinado país. E a gente tem a nacionalidade derivada. E aí a gente tem vários critérios lá para fixar a nacionalidade derivada. Pode ser a própria naturalização, pode ser o vínculo funcional, pode ser o casamento, ok? Deixa eu abrir aqui também a lei de imigração para acompanhar com vocês. Só um minutinho. Alguém já colocou aí para mim o artigo 12 da Constituição Federal? Vamos começar a falar de nacionalidade em relação ao ordenamento jurídico brasileiro. Artigo 12, Jéssica, essa representante está de parabéns, não é? Por aqui também tem, ó. Nossa, ficou até afinado, ó. Vocês perceberam? Jéssica, obrigada. Jéssica colou o artigo 12 da Constituição Federal, onde se fala quem são os brasileiros natos. Acompanhe aí onde ela colocou. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, os nascidos no estrangeiro. Peraí, que eu me perdi aqui. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, competente e venham a residir na República. Peraí, quem é que está falando? Está cortando sua voz. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo ou tá cortando? Estava cortando. Gente, por que eu não consigo silenciar? Pronto, tá todo mundo me ouvindo? Alguém me responde no chat, vocês estão me ouvindo? Tá cortando o áudio, mas dá para ouvir. Tá cortando?
Vou continuar. Se estiver cortando, vocês me avisem aqui pelo chat. A gente está falando dos brasileiros natos. Então, são natos aqueles que nascem na República Federativa do Brasil, independentemente da nacionalidade dos pais, a não ser que estes estejam a serviço de seu país. Aqueles que nascem no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, se esses estiverem a serviço da República Federativa do Brasil. Aqueles que nascem no estrangeiro e que são registrados em repartição brasileira competente ou que venham residir aqui no Brasil e, após atingida a maioridade, optem pela nacionalidade brasileira. Esses são os natos. Vocês conseguem identificar aí tanto os critérios jus solis como o critério jus sanguinis? Conseguem? Estão entendendo o que eu estou falando? No artigo 12, aí no inciso 1, nessas alíneas A, B e C, vocês conseguem enxergar tanto os critérios jus solis quanto critérios jus sanguinis? Ninguém está me ouvindo mais? Ninguém está me ouvindo. Ah, tá, porque estava atrasado. Desculpa, todo mundo estava respondendo, mas chegou atrasado aqui para mim. Ok. Ok. Então, vocês conseguem entender que aí no artigo 12 a gente tem tanto o critério jus solis quanto o critério jus sanguinis para definir se uma pessoa é brasileira nata ou não. Então, uma pessoa pode ser brasileira nata nascendo aqui no nosso território ou também nascendo fora do nosso território. Quando ela nascer no nosso território, ela vai ser uma brasileira nata pelo critério jus solis. Quando ela nascer fora do território, ela vai ser brasileira pelo critério jus sanguinis. Vamos falar agora sobre os brasileiros naturalizados. Quem tiver com a lei de imigração aí, nova lei de imigração, lá a partir do artigo 69, tem as formas de naturalização aqui no Brasil. Eu já abri aqui no meu celular, deixa eu abrir aqui para acompanhar com vocês. Quem puder abrir aí, abra também. Na verdade, é a partir do artigo 64. Então, nós temos 4 tipos de naturalização no Brasil. O primeiro tipo é a naturalização ordinária. Vocês se lembram dos requisitos para se requerer a naturalização ordinária? Quem se lembrar, coloca aqui no chat, por favor. A internet está instável. Vocês continuam me ouvindo? Estamos falando de naturalização no Brasil. Muito bem, a Rafaela Correia colocou aqui, ó, artigo 69 da nova lei de imigração. Ela colocou os requisitos para concessão da naturalização, mas ela já começou na especial, que eu tinha falado errado. Vamos começar lá no artigo 64. Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Artigo 64. Nova lei de imigração de 2017. O Hassan também colocou aqui, ó, são requisitos capacidade, 4 anos de residência, falar português sem condenação penal ou já tendo cumprido a sua pena. Artigo 64 da nova lei de imigração traz a naturalização na modalidade ordinária e o Hassan colocou aí os requisitos. Não é o 64, não. Peraí, é o 64? É o 65 que traz os requisitos. O 64 traz as 4 modalidades. É o 65. O 64 traz as 4 modalidades: ordinária, extraordinária, especial e provisória. Os requisitos da ordinária estão no 65. Então, o Hassan já adiantou aí: ter capacidade, não é? Ter 4 anos de residência, falar português e não possuir condenação penal. Mas esse prazo pode ser reduzido para 1 ano. Alguém lembra qual é a hipótese de redução desse prazo? A gente falou na aula passada também. Artigo 66 traz a hipótese de redução desse prazo, não é? Quando você tem filho brasileiro, não é? Cônjuge ou companheiro e não está separado dele. Então, o prazo de residência é 4 anos, mas esse prazo pode ser reduzido para 1 ano se você tiver cônjuge ou filho brasileiro, ok? Então, capacidade, 4 anos de residência, português e sem condenação penal. Esses são os requisitos da naturalização ordinária, lembrando que esse prazo de 4 anos pode ser reduzido
para 1 ano se a pessoa tiver cônjuge ou filho brasileiro, de acordo com o artigo 66. Muito obrigada, Rafaela e Hassan, que colaram aqui os requisitos e os artigos. Próxima modalidade de naturalização no Brasil prevista na Lei de Migração. Para quem está perdido, nós estamos falando das hipóteses de naturalização no Brasil. E essas hipóteses estão lá na Lei de Migração a partir do artigo 64. A gente já falou da ordinária, que está lá no 65 e no 66, e agora a gente vai falar do tipo de naturalização extraordinária. O que o estrangeiro ele precisa para se naturalizar brasileiro através da naturalização extraordinária? Lá no artigo 67, a gente tem um requisito desse tipo de naturalização. 15 anos de residência, não é? 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Então, a naturalização extraordinária requer 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Então, a gente já falou 2 hipóteses de naturalização. A ordinária, que está lá no 65 e no 66, e agora a gente falou da extraordinária, que está no 67. Então, para você requerer a naturalização na modalidade extraordinária, você tem que ter 15 anos de residência ininterruptos no Brasil e não ter nenhuma condenação penal pendente. Outra modalidade de naturalização, a naturalização especial. Alguém lembra quais são os sujeitos desse tipo de naturalização? São 2 personagens aí que a gente tem nesse tipo de naturalização. Quem são eles? Alguém se lembra? Naturalização especial. Cadê os meus assistentes? Está no 68 e 69, está no artigo 68 e 69. Sim, senhor, está no 68. Gente, eu já tentei silenciar, viu? Mas aqui eu não estou conseguindo. Por que eu não consigo silenciar? Enfim, mas o Vitor adiantou aqui. A naturalização especial está no 68 e no 69. Vocês lembram quem são os sujeitos desse tipo de naturalização? Isso, Hassan. Uma das pessoas que podem ser beneficiadas é aquela que prestou mais de 10 anos serviços ao Estado brasileiro ou em missão diplomática, mas tem outra pessoa envolvida também. Obrigada, Robson, que colocou aí. O Hassan falou da pessoa que serve o Estado brasileiro ou serve também em missão diplomática. E o Robson completou aqui colocando o artigo 68. Então, a gente está falando ou da pessoa que serve o Estado brasileiro lá fora ou que participa de missão diplomática e também estamos falando do cônjuge, não é? Do cônjuge ou companheiro de servidor público brasileiro. O cônjuge precisa ser cônjuge há quanto tempo? Olhem aí o artigo que o Robson colocou. Inciso 1. O cônjuge precisa ser cônjuge há pelo menos 5 anos do servidor público. E a pessoa que presta serviços ao Estado brasileiro precisa prestar esses serviços por pelo menos 10 anos, não é? E tem outros requisitos também. Eles também precisam se comunicar em português, ter capacidade civil. O que mais? Não ter condenação penal. Muito bem. Estou ouvindo alguém falando aqui. William, peraí que eu vou silenciar. Vamos recapitular, caso tenha alguém perdido aí. A internet está instável, mas vocês estão me ouvindo, estão me vendo, está tudo bem, tá? Tudo bem? Beleza, Jéssica. Ok, então vamos retomar aqui. A gente está falando de naturalização no Brasil. Onde estão as hipóteses de naturalização no Brasil? Na nova lei de migração. Tudo começa lá no artigo 64, que traz as 4 hipóteses de naturalização. Então, a gente tem a ordinária, a extraordinária, a especial e a provisória. Ordinária, a gente já falou, 4 anos de residência aqui no Brasil, que mais? Ter capacidade civil, falar português, não possuir condenação penal pendente. E esse prazo de 4 anos pode ser reduzido para 1 ano se você tiver filho ou cônjuge brasileiro, ok? A gente falou também da extraordinária, quando a pessoa já reside no Brasil há 15 anos e não tem condenação penal. A gente acabou de falar da especial, que tem a ver com empregado do Estado brasileiro lá fora ou em missão diplomática por pelo menos 10 anos, ou cônjuge do servidor público brasileiro
desde que seja cônjuge há 5 anos, e tanto o empregado quanto o cônjuge do servidor público, eles precisam ter capacidade civil, se comunicar em português e não ter uma condenação penal pendente, ok? Então, a gente já falou da ordinária, da extraordinária, da especial e da provisória, ou da especial. Vamos falar agora da provisória. A provisória é fofinha, não é? A provisória é da criança migrante, não é? Que ingressa no território brasileiro antes dos 10 anos de idade, não é isso? Artigo 70 da nova lei de imigração. Se alguém puder colar aí no chat, por favor. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos. Então, a criança ou adolescente que entrou no território brasileiro antes de completar 10 anos pode requerer a naturalização provisória. Artigo 70 da nova lei de imigração. Aí tem um parágrafo único. A naturalização provisória será convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de 2 anos após atingir a maioridade. Então, até a maioridade, até 2 anos depois da maioridade, ele tem uma naturalização provisória. Ele é um brasileiro provisório, praticamente. Depois da maioridade, ele tem 2 anos para requerer a naturalização definitiva. A gente tem aí um direito potestativo que tem que ser exercido no prazo para que ele não perca esse direito. Então, a gente falou aqui das 4 hipóteses de naturalização: ordinária, extraordinária, especial e provisória. Beleza? Lá no AVA eu vou postar também uma aula especial apenas sobre nacionalidade, porque a gente falou brevemente em sala de aula. Eu vou postar também uma aula especial sobre tratados. Para finalizar a nossa aula de hoje e a nossa revisão, já que a gente não vai ter intervalo, vamos relembrar aqui como que ingressam os tratados no Brasil? Vamos falar sobre o ingresso dos tratados no Brasil? A gente pulou essa parte na revisão. Para quem está perdido, a gente está fazendo uma revisão das aulas presenciais. Nas aulas presenciais, a gente falou de tudo isso. A gente falou de nacionalidade, a gente falou os conceitos básicos do direito internacional público, a gente falou das fontes, a gente falou das teorias voluntarista, objetivista e a gente falou sobre os tratados. A gente já revisou tratados aqui, mas a gente pulou o ingresso dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro. Quem é a autoridade competente para celebrar tratados no Brasil? Quem é a autoridade competente para celebrar tratados no Brasil? Vou colocar aqui, ó. Quem é a autoridade competente? Muito bem, Roberto. Oi, Roberto, você tá aí? Não tinha te visto. Tudo bem? Muito bem, Roberto e William responderam: presidente da República. Terminou a faxina? Vocês estão de pijama ou vocês estão adequadamente vestidos para essa aula? Espero que estejam todos adequadamente vestidos. Quem tiver de pijama, por favor, não esteja com o vídeo ligado, não se levante, nós não queremos ver isso. Respeitem essa aula. Respeita essa aula, Rafaela. Ah, ele está fingindo que está assistindo? Muito bem. Muito bem, Lucas. Nada mudou, né? Nada mudou. Vamos terminar a nossa revisão falando sobre o ingresso dos tratados no Brasil. E aí o Roberto e o William lembraram que o presidente da República é a pessoa competente para celebrar tratados no Brasil. Onde que está isso na Constituição Federal? Vocês lembram o artigo? É o artigo 84, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha. Constituição. Vou abrir a minha aqui. Vocês abram onde vocês... Inciso 7 e 8º. Gente, eu queria saber a mágica que o Vitor faz, que eu silencio ele e ele continua falando. Eu não estou entendendo. Mas obrigada, Vitor. É mágica. Artigo 84, incisos 7 e 8, é isso? Isso. Artigo 84, inciso 7 e 8. Quem puder colar e colocar aqui no
no chat, por favor. Compete ao presidente da República, de forma privativa, celebrar tratados. Ai, ai. Além do presidente, nós temos outra autoridade ou outras autoridades competentes para dar a última palavra no caso do tratado trazer consequências gravosas para o ordenamento jurídico brasileiro. Quem é essa outra autoridade ou essas outras autoridades? Vocês se lembram? Quem dá a última palavra para o ingresso dos tratados no Brasil? Quem dá a última palavra para o ingresso dos tratados no Brasil? Quando... Congresso Nacional. Aí, vocês não respondem, aí ele fala. E eu não sei quando ele fala. Artigo 49, inciso 1º. Deixa eu ver vocês aqui. É o Congresso Nacional, professor. É o Congresso Nacional, não é mesmo? Havendo consequências gravosas para o Estado brasileiro, quem vai dar a última palavra é o Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional ele é formado por duas casas, não é? Senado Federal e Câmara. Onde que está isso na Constituição Federal? Artigo 49, não é? 40, inciso 1º, isso. 49, inciso 1. Alguém pode colocar, por favor, o artigo 49 aí no chat, se estiver aberto com a Constituição Federal? O 49, inciso 1, e o 84, inciso 7 e 8. Muito bem, Geraldo. Congresso. Então, nós temos duas autoridades competentes para o ingresso dos tratados no Brasil. O Lucas está prestando atenção, sim. Será? Será? Eu acho que eu confio mais na Rafaela. Muito obrigada, Rafaela. Rafaela, além de prestar atenção, ainda está sendo uma das minhas assistentes aqui, ó. Rafaela colocou o artigo 49 da Constituição Federal. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Obrigada, Rafa. Então, o presidente da República ele tem uma competência privativa de celebrar tratados, celebrar acordos, mas cabe ao Congresso Nacional dar a última palavra quando houverem consequências gravosas ao Estado brasileiro. E vocês lembram qual o status desses tratados quando eles ingressam aqui no ordenamento jurídico brasileiro? O William colocou lei ordinária e o Lucas Daniel colocou depende. Gente, olha, o Lucas Daniel realmente está prestando atenção. Isso mesmo, Lucas, depende. Essa é sempre a resposta que a gente deve dar. Então, o William colocou ordinária, mas o Lucas lembrou aqui, depende. O Roberto também colocou, vai depender de como ele for aprovado. E a Rafaela falou, foi eu que falei para ele. Esse casal, Lucas, o que seria de você sem a Rafaela? Me diz, o que seria? Eu acho que se ela pudesse, ela até faria a prova por você. A Rafaela tem ética zero. Não, o Lucas que tem, não é? Porque ele tá ali em cima dela e vai formar... A Rafaela vai formar por 2. Mas vamos lá. Até me perdi aqui. Não pode entregar o cônjuge. Vamos lá, vamos seguir. Depende. Como que os tratados vão ingressar no ordenamento jurídico brasileiro? Depende da forma que eles forem aprovados. Aprovados aonde? Quem que dá a última palavra sobre os tratados? Congresso Nacional. Então, vai depender do quórum de votação lá no Congresso Nacional. Os tratados que não versam, prestem bem atenção na minha pergunta agora. Tratados que não versam sobre direitos humanos, tratados que não falam sobre direitos humanos, qual o status que eles vão ter quando eles entrarem no ordenamento jurídico brasileiro, quando eles forem promulgados e publicados? Ninguém vai responder? Muito bem, Rafaela respondeu lei ordinária. Não, Ilke, a supralegal vai ser quando eles forem sobre direitos humanos, mas não atingirem um determinado quórum, que eu já vou falar. Mas a Rafaela colocou aqui, ó, status de lei ordinária. Então, toda vez que um tratado não versar sobre direitos humanos,
ele vai passar pelo Congresso Nacional, mas ele sempre vai ter status de lei ordinária, ou seja, ele vai ser equivalente às leis ordinárias. Qual é a regra da lei nova aqui no Brasil? O que a lei nova faz com a lei antiga? O que a lei nova faz com a lei antiga? Muito bem, William, ordinária. Agora, outra pergunta. O que a lei nova faz com a lei antiga? William colocou revoga. Modifica ou revoga, não é? Modifica ou revoga. Então, a lei nova modifica ou revoga a lei anterior. Então, se um tratado ele entra no Brasil com status de lei ordinária, ele é equivalente a uma lei. E ele é equivalente a uma lei nova. Então, se tiver uma lei anterior incompatível com esse tratado, ou ela vai ser modificada no que ela for incompatível, ou ela vai ser revogada. Todo mundo entendeu isso? Isso aí também está lá no material que eu já enviei para vocês e vai estar também nas próximas aulas que eu postar lá no AVA. Todo mundo entendeu? Roberto disse que sim. Se o Roberto disse que sim, Rafaela disse que sim, Jéssica dizem que sim, então é sim, não é? Mas isso aí está lá no material, depois vocês deem uma olhadinha lá no material. A gente falou dos tratados que não versam sobre direitos humanos. E os tratados que versam sobre direitos humanos? Qual vai ser o status deles aqui no Brasil? Tratados que versam sobre direitos humanos agora. O que acontece com eles? Qual a natureza? Emenda constitucional. De novo, a resposta é de... Emenda constitucional. Primeiro, muito bem, Lucas Daniel. Você recebeu a resposta de novo ou agora você já sacou a resposta? Depende da aprovação. Rafaela está sendo uma boa professora. Depende da aprovação, não é? Mais uma vez, a resposta é depende. Então, se os tratados versam sobre direitos humanos, o status dele vai depender do quórum de aprovação. William colocou aqui, se não forem aprovados pelo quórum qualificado, eles terão status de quê? Hein, William? Se eles não forem aprovados pelo quórum qualificado das emendas constitucionais, eles terão status de quê? Supralegal. Muito bem, Roberto. Muito bem, Rafaela. Então, o William colocou aqui, toda vez que um tratado não atingir o quórum qualificado das emendas constitucionais e ele versar sobre direitos humanos, Roberto e a Rafaela e o William colocaram aqui, ele terá status supralegal. O que significa supralegal? O que significa supralegal? A Rafaela colocou acima das leis, abaixo da CF. Ah, é tão bonito dizer isso, né? Ó, acima das leis, embaixo da CF. É isso mesmo. Imagina a pirâmide de Kelsen lá. CF está no topo, e aí, logo depois da CF, tem as leis. E entre as leis e a Constituição Federal estão os tratados que falam sobre direitos humanos, mas que não atingiram o quórum das emendas constitucionais. Falando em quórum das emendas constitucionais, alguém lembra qual é o quórum para a aprovação das emendas constitucionais? 3/5 nas duas casas. Muito bem. Quem foi que falou? Sou eu, professora. Eu quem? Não tô vendo. William. William. O que você e o Vitor fazem que eu silencio vocês, mas não silencio vocês? Mas obrigada. Mas valeu aí pela contribuição, William. É isso mesmo. 3/5, 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. Esse é o quórum das emendas constitucionais, não é mesmo? E toda vez que um tratado sobre direitos humanos atingir esse quórum, ele vai ter status de quê? Todas as vezes, muito bem, Rafaela colocou emenda constitucional, muito bem, todas as vezes que um tratado que fala sobre direitos humanos atingem esse quórum de votação, 3/5, 2 turnos nas duas casas, ele terá status de emenda constitucional, ou seja, status de constituição, vai estar acima das leis e equivalente às normas constitucionais. Muito bem, vocês estão afiados, hein? Vocês não esqueceram a minha matéria, graças a Deus, como diz a Inês Brasil, não é?
Onde que está isso na Constituição? Artigo 5º, inciso 3º. Ou parágrafo 3º, desculpa. Não é previsto na Constituição, hein? Isso aí é previsto na... Esses quórums aqui estão previstos. Onde que está dizendo que os tratados que falam sobre direitos humanos e atingem o quórum das emendas constitucionais serão equivalentes às emendas constitucionais? Artigo 5º, parágrafo 3º. Alguém pode colar o artigo 5º, parágrafo 3º? Outra pessoa pode colar para mim, por favor, o artigo 60, parágrafo 2º? Gente, eu não sei o que acontece aqui, que eu não consigo silenciar esse povo. Jéssica, ajuda. Ajuda aí pros universitários aí, ó. Tá todo mundo silenciado. Graziele tá caladinha, mas está aprendendo. Ai, que bom. O importante é vocês aprenderem. É isso aí. Então, vamos recapitular aqui. Tratados, ingresso dos tratados no Brasil. Vamos lá. Tratados que não versam sobre direitos humanos, status de lei ordinária. Tratados que versam sobre direitos humanos vai depender, como disse o filósofo Lucas Daniel, né? Auxiliado pela sua digníssima Rafaela. Tratados que versam sobre direitos humanos vai depender do quórum que eles passam na votação no Congresso Nacional. Se eles atingirem o quórum das emendas constitucionais, eles vão ser equivalentes às emendas constitucionais. Se eles não atingirem esse quórum, eles vão ter um caráter supralegal, abaixo da Constituição, porém acima das leis, não é mesmo? 25 pessoas online. Vocês gostaram dessa reunião? Conseguiram entender a maior parte das coisas que eu falei? Ah, eu sei de tudo mesmo, Rafaela. Sim. Professora, todas as aulas vão ser assim agora? Não, o ideal é que as aulas fiquem gravadas lá no portal, lá no AVA. Mas o que vocês acham da gente se encontrar todas as aulas nesse horário? Além das aulas que vão ficar gravadas lá, além dos materiais lá, vocês querem ter aula ao vivo? Ah, por mim tudo bem. Isso fica ao seu critério. Melhor, hein? Temos? Melhor. Vamos fazer assim? Além de fazer assim, online, ao vivo, aí eu vou postar os materiais de apoio lá para vocês também, tá bom? Agora eu quero meus elogios, por favor. Deixem registrado. Eu vou silenciar todo mundo. Eu quero receber um... Eu vou silenciar as pessoas. Se vocês não me derem um ó satisfatório, eu não volto mais. Ó, tá todo mundo silenciado. Peraí, que eu vou contar. Espera. Peraí. Meu Deus! 1, 2, 3. Eu vou abraçar você. Maravilhosa! Eu vou abraçar você. Já acabou. Ai, tava com saudade. Então, olha só. Na quarta-feira que vem, no mesmo bate-horário, nós vamos ter aula online. Pode ser? Pode ser. Qual que vai ser o conteúdo da próxima aula, hein? Oi? Qual vai ser o conteúdo da próxima aula? A gente vai falar sobre meu extradição e outros métodos de cooperação, beleza? Vamos falar sobre extradição. Ok? Vamos ver se a gente fala sobre tribunais. Não entendi nada, porque cortou. O que foi? Eu vou silenciar todo mundo de novo. Peraí. Eu falo aqui, Paulo, tá aparecendo um banco. Todo mundo em aula. Pronto. Agora eu vou dar as instruções para a próxima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre extradição e vamos ver se a gente consegue falar sobre tribunais internacionais. Pode ser? Vai ser uma matéria nova que a gente não viu até agora. Então, a partir da próxima aula é algo que a gente nunca viu nas aulas presenciais. Ok? Ok. Ué, Ok. agora a Juliana também virou aqui, ó. Também não tô conseguindo...
Então tá, gente, na próxima aula nós vamos nos encontrar às 7 horas da noite em ponto aqui através do Zoom, beleza? E além do Zoom, e eu vou deixar, eu tô gravando a reunião e eu vou postar essa reunião lá no Ava, pode ser? Ai, muito obrigada, Maria de Jesus, muito obrigada. Eu sou sua orientadora, Graziele, não me esqueci, eu vou olhar o e-mail, eu prometo. Mas olha só, semana Professora, que vem... Ah, como é que vai ficar a questão de presença, essas coisas? Não vai ter mais isso? Como é que é isso mesmo? eu acho que eu vou adaptar a presença, como o site fica muito pesado, vocês não conseguem entrar, eu vou fazer a chamada aqui online, pode ser? Vai, pode. Vou fazer a chamada Você online, ok? Vou responder, Graziele. Vou fazer a chamada online, então na quarta-feira... Quando tiver nosso... Ei, professora, faz a chamada aí que eu quero ir embora. Não, hoje tá todo mundo com chamada, mas a partir da aula que vem eu vou fazer chamada mesmo, ok? Dá pra ver, gente, os nomes que estão aí, quem tá participando, Ok? quem tá na... Essa aula de hoje vai ficar gravada lá no Ava. Se eu tiver conseguido gravar tudo, tá dizendo que tá gravando aqui. Então, se tiver dado certo a gravação, essa aula vai ficar guardada lá no Ava. Quem tiver dúvida antes da prova, não sei como que vai ser a nossa prova. Quem tiver dúvida, depois olha a gravação desse dia lá, tá bom? Na aula que vem, a gente vai ter aula sobre extradição, tribunais internacionais, ok? Como a gente não vai ter intervalo, eu vou liberar vocês. Beleza? Mas quem quer ficar falando aqui comigo, fiquem aqui falando comigo. Ninguém tá com sintoma de coronavírus? Ai, Jéssica, obrigada. Obrigada, professora. Até mais. Aí. Obrigada, Ilkia. Tô com saudade. Saudade de andar no meio da sala. Sim, Raiza, nós vamos conversar. Também sou sua orientadora. Melhor professora da Fortune. Olha, eu vou printar isso aqui, hein? Ninguém tá com sintomas de coronavírus, né? Todo mundo saudável, todo mundo bem. Graças a Deus. Agora todo mundo pode falar, gente. Pode falar. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Sou qualificado aqui, não tem coronavírus, não. Você é qualificado, não tem coronavírus? Roberto tá com dor no corpo de quê, Roberto? Boa noite, Célia. Levou uma surra da mulher. A mulher pegou A mulher pegou ele. Eita! Ai, ai. Então tá bom. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário, quarta-feira, 7 horas da noite. Tchau a todos. Tá Então bom? tá Beijo, bom, boa beijo. noite. Essa aula Beijo, vai ficar salva lá no Ava. Muito obrigada. Tchau. De toda semana que vem vai ter chamada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, como